Presidente, muito obrigado por nos receber. E a gente queria começar fazendo uma retrospectiva do ano de 2021. A gente pode chamar o ano de 2021 do ano da autorreforma? Sim, eu que agradeço. Sem dúvida nenhuma, o ano de 2021 foi o ano que marcou e marcará a história do Partido Socialista Brasileiro, que foi dedicado exclusivamente a retomar e de forma forte a discussão sobre a autorreforma do Partido Socialista Brasileiro. E a autorreforma, como todos sabem, ela implica numa mudança profunda do programa do PSB, do seu manifesto, e é mais do que um programa de partido também, ele é também um programa que traça as diretrizes para um Programa Nacional de Desenvolvimento do Brasil. E ela se desenvolveu com grande desenvoltura, ainda que virtualmente, com uma nova forma de chegar às pessoas e até mais fácil e menos oneroso, tanto na militância partidária quanto no Diretório Nacional. O Diretório Nacional nunca se reuniu tanto para discutir o tema da autorreforma, os diferentes temas da autorreforma, e ela ocorreu também no âmbito dos estados. Todas as direções estaduais, umas mais, outras menos, e houve umas que foram muitas discussões lá no âmbito local. Eu mesmo participei de algumas diretamente aqui de Brasília, de várias discussões na Bahia, em Pernambuco, no Rio Grande do Sul, entre outros, promover essa discussão, de modo que agora nós temos a Comissão de Sistematização recebendo todas as emendas que virão para apreciação da comissão inicialmente e depois do Congresso Nacional, e temos a militância que participou ativamente, mas temos um outro aspecto muito importante, não só a militância, não só a direção, também muitos especialistas de diferentes segmentos, inclusive empresarial, mas também da educação, da ciência e tecnologia, da saúde, participaram dos nossos debates e deram sugestões, porque para sugerir e para contribuir com a autorreforma, não há necessidade de ser apenas para afiliados ou dirigentes. É aberta a toda a sociedade brasileira, inclusive há no nosso site um campo para que eles possam, inclusive, apresentar emendas ao projeto de autorreforma do PSB. Pode-se dizer que nunca houve na história do partido uma mobilização tão grande da militância, presidente? Sim, ainda que tenha sido virtualmente, em grande medida, foi uma mobilização sem precedentes, porque é uma mobilização que tem em mente, tem em curso, um processo constituinte de um novo programa. E este novo programa ele vai orientar os socialistas do PSB para as próximas décadas e eu creio que para todo esse século, porque é um programa suficientemente avançado, e política, programática, ideologicamente, que seguramente se virá como um fio condutor de toda a formulação de programas municipais, estaduais e, sobretudo, nacional, de desenvolvimento para o nosso país e de emancipação para a nossa população brasileira. Presidente, o ano de 2021 também o PSB teve uma atuação forte no Congresso Nacional. O que o senhor destaca dessa atuação? Acho que a bancada do PSB exerceu um papel muito importante. Em primeiro lugar, é bom relembrar que nós tivemos o líder da oposição durante todo este governo atual do Jair Bolsonaro, fazendo oposição cerrada, o deputado Molon, um brilhante deputado do Rio de Janeiro, e atualmente nós temos o líder da oposição, que é o deputado Alessandro Molon, e temos o líder da minoria, que é o deputado Freixo, que também exerce com grande brilho, tanto um quanto o outro, essas duas posições estratégicas no âmbito da Câmara dos Deputados e tem reverberado com muita capacidade, com muita competência, ambos têm reverberado a voz da oposição do PSB, mas mais do que isso, a voz da oposição de todos os partidos de oposição, sobretudo os partidos de esquerda que estão nessa luta pela retomada da democracia, pelo desenvolvimento do Brasil e para evitar que a catástrofe seja ainda pior das políticas reacionárias e inaceitáveis do governo Jair Bolsonaro. Então, nesse sentido, também tivemos uma outra frente de luta que foi travada pelo próprio partido junto ao Supremo Tribunal Federal, questionando todas as medidas antidemocráticas, todas as medidas anticientíficas do governo e nela tivemos também várias vitórias. Para isso contamos com o apoio dos nossos parlamentares, dos nossos líderes, mas contamos com a nossa decisão, a decisão da nossa direção partidária de decidir ir ao Supremo questionar com muita capacidade
e com sucesso, em muitos casos, as decisões que eram contra a população brasileira, inclusive na parte concernente à pandemia, que foi um verdadeiro horror a forma como o governo tratou, sem obedecer e sem observar as orientações científicas, tanto da OMS como do próprio Ministério da Saúde e da Anvisa. Presidente, retrospectiva, a gente fala também sobre as novas filiações, as novas personalidades que vieram a compor o quadro do partido. O senhor falou, inclusive, do Freixo, que foi uma dessas pessoas que entrou recentemente. O senhor poderia destacar outras personalidades? Sim, eu acho que a aquisição... E nos últimos anos, além dele, foi o próprio Molon, foi o deputado Aliel do Paraná, Aliel Machado, depois o Freixo, depois o governador Flávio Dino, uma grande figura também da política, hoje da política nacional, um governador de primeiríssima qualidade. São quadros que nós temos, não só temos o orgulho de tê-los recebidos, mas temos o dever, a obrigação de investir politicamente neles para que eles possam se projetar no plano nacional, se projetar mais ainda no plano nacional. Hoje nós temos na Câmara dos Deputados os 2 melhores deputados do Brasil, o deputado Molon e o deputado Freixo. E temos um dos melhores governadores do país, não só ele, mas também o governador Paulo Câmara, que é o vice-presidente nacional, o governador Renato Casagrande, que também é pela segunda vez governador e tem demonstrado muita competência à frente da administração do seu estado, o Espírito Santo. E, portanto, além dele, tivemos a deputada Tabita Amaral, que também veio para o PSB, vieram deputados estaduais, vieram prefeitos novos. Então, temos todo um quadro, temos também um quadro importantíssimo, muito jovem, que aos 27 anos conquistou, numa dura batalha eleitoral no Recife, a prefeitura da capital pernambucana, que também está dando demonstração de maturidade e de competência. Ou seja, o quadro do PSB é um quadro que, em perspectiva, ele é muito positivo, muito alvissareiro e que nós temos que trabalhar com todos eles para fazer o investimento político necessário a partir desse novo programa do nosso partido, do nosso manifesto, de orientar essas novas lideranças também no sentido de um projeto nacional de desenvolvimento. Estando no local, pensando no nacional, estando no estadual, pensando no nacional. Isso é muito fundamental e acho que eles também deram a sua contribuição e vão dar ainda até o Congresso Nacional, que se realizará em abril do próximo ano, a contribuição final para consolidarmos esse documento fundamental e constituinte do novo Programa Nacional de Desenvolvimento para o Brasil e o novo Programa Político e Ideológico para o nosso partido, o PSB. Aproveitando esse gancho do local e do nacional, a gente pode puxar também para a questão das federações, né? E já está em retrospectiva, mas em perspectiva forte para esse ano. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre como está esse processo das federações partidárias. Bom, eu não poderia falar sobre federações sem antes, se vocês me permitem, falar um pouco sobre o sistema político brasileiro. O sistema político brasileiro, que é também uma das observações que nós fizemos até inicialmente sobre a autorreforma, é um sistema que produziu muitas boas políticas, como o Sistema Único de Saúde, a universalização do ensino básico, a aposentadoria social rural, o seguro-desemprego, entre outras conquistas fundamentais que estão naturalizadas na cabeça da população brasileira, que sequer lembram que isso foi conquista do processo democrático. Mas é sempre bom lembrar. Porém, desde a Constituinte, mais 8 anos ou 10 depois, ele começou num processo de declínio. Um sistema que se pulverizou em demasiado e os partidos passaram a perder legitimidade gradativa. Não é? Todos nós que fazemos parte do sistema político somos responsáveis por isso. E como responsáveis, nós temos que fazer a nossa autocrítica e não só, no nosso caso, fazer autocrítica, como rever a nossa forma de fazer política e mais ainda, como estamos fazendo no PSB, propondo uma nova forma de fazer política, uma nova forma de funcionamento do partido, que é outro aspecto que consta também da autorreforma. Eu, pessoalmente, nunca fui favorável à federação, para ser sincero. Eu sou favorável ao enxugamento, e é isso que nós defendemos na autorreforma, um enxugamento do sistema político, com poucos partidos claramente identificáveis, política, programática e ideologicamente,
para que as pessoas, ao votarem num parlamentar, num governador, num prefeito, ou qualquer outra função que seja eletiva, ele possa identificar que aquela pessoa tem uma posição, representa aquelas ideias, representa aquele partido. E hoje isso está se perdendo muito, há uma mistura muito grande, há uma falta de legitimidade, e isto se revelou muito claramente por ocasião das eleições de 2018, quando o deputado mais reacionário, mais atrasado, mais despreparado, entra numa seringa de aluguel, sem tempo de televisão, sem recurso financeiro, e ganha de alguém como Geraldo Alckmin, Fernando Haddad, Marina Silva, Ciro Gomes, que são quadros políticos importantíssimos no nosso país, alguma coisa está muito errada. E é o sistema político que está errado. E é o sistema político que precisa ser refeito, reestruturado profundamente para oferecer à sociedade algo que a sociedade estará a exigir, que é mais coerência, é mais identidade, é mais compromisso, são mais ideias que possam ganhar os corações e a mente dos eleitores brasileiros. E isso é que o PSB procurará realizar. Falo tudo isso para poder entrar no tema da federação, Ana Paula, porque o tema da federação veio. Goste eu, goste quem quer que seja, ele está aí, existe, nós admitimos fazer federação, estamos conversando com vários partidos sobre esse tema, começando pelo PT, PCdoB, PV, principalmente com esses, e estamos abertos, mas o Instituto da Federação é um instituto de difícil compreensão ainda e que está em discussão. Existem as normas gerais, que são as normas estabelecidas na lei que criou as federações, que são normas muito genéricas, e existem normas específicas, que são normas que estão exatamente na resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que eu acho até que são excessivos, porque entram na vida interna dos partidos desnecessariamente, não é? Que podia ser, mas também deixou uma margem para que os partidos entre si que queiram se federar estabeleçam as normas essenciais do seu funcionamento. Ou seja, o que é que os partidos podem fazer? Constituir a direção da federação, dizer como ela se constitui, com quantos membros, o que é que elas decidem e como se reúnem, aonde estão sediados, porque a federação funcionará como se fosse um único partido, para fins eleitorais. Embora os partidos continuem existindo com a sua autonomia, para fins eleitorais é como se fosse um único partido. Tanto é assim que, por exemplo, no colégio eleitoral como Brasília, que tem apenas 8 deputados, a federação pode ser integrada por quantos partidos sejam, até 10, e só terá direito ao mesmo número, ou seja, 9 candidatos a deputado federal. Então, é um único partido, neste sentido eleitoral. Mas precisa te dizer ainda, nessas normas a serem elaboradas pelos partidos que desejam se federar, como se escolherão os candidatos, tanto a governador, quanto a deputados estaduais e federais, como a presidência da República. Isso precisa estar fixado lá. Então, tudo isso é um trabalho muito grande. E os deputados eleitos por essa nova... Bom, os deputados eleitos pela federação, eles continuam... Um só líder... Eles continuam a exercer pelos seus partidos, mas terão um único líder na Câmara dos Deputados. Para fim de funcionamento parlamentar, a federação funciona como se fosse um único partido. Então, há mudanças, ela é diferente da coligação. Ela terá que ter um programa, então. Ela terá que ter um programa, inclusive, com os quais os parlamentares estejam comprometidos. E o próprio partido. Então, há muitos aspectos que o diferenciam da simples coligação. E outro aspecto fundamental, ela dura por 4 anos no mínimo. E depois que você entrar, antes dos 4 anos, é impossível sair, quase, praticamente impossível, porque as penalidades são tão fortes de perda de fundo eleitoral, de tempo de televisão, que praticamente é impossível sair dela. Entrou, você tem 2 eleições para fazer. As eleições gerais e depois as eleições municipais em mais de 5 mil municípios, num país do tamanho do Brasil. Olha a complexidade de uma federação. Então, isso precisa ser muito bem discutido e ser muito aprofundado e sob pena de não ser possível fazer, porque depois que você entrar, não poderá sair antes das 2 eleições que vêm pela frente. Presidente, falando um pouquinho de eleição, a gente queria saber como é que andam as conversas, porque a gente está são várias lacunas, né,
que a federação, por enquanto, está deixando, sobre como vai ser a composição, como é que está a conversa com os demais partidos para essa composição? Cada um vai ter que, talvez, pagar a sua cota para estar participando? Como é que vai ser essa organização até o momento? Não, na federação você tem uma coisa que foi importante que a lei estabeleceu. Tanto o fundo partidário quanto o fundo eleitoral, eles permanecem vinculados diretamente aos partidos e não à federação. Então, o fundo eleitoral ele fica aqui no PSB, lá no PT, no PCdoB, no PV, onde quer que esteja o partido. O fundo partidário de igual modo. Agora, a federação, naturalmente, como ela vai se constituir, ter um CNPJ diferente, ela vai ter despesas correspondentes ao funcionamento da federação. Sede, funcionários, despesas gerais e pode ter despesas eleitorais. Se, por exemplo, o PSB estiver compondo uma chapa presidencial, uma hipótese que até existe, né? A discussão sobre isso, ela quiser bancar alguma despesa, ela terá que colocar o recurso do fundo eleitoral lá na federação, não é? Além de colocar todos que vieram a compor a federação, também terão que contribuir com a existência e com a manutenção da federação. Mas os recursos dos partidos continuarão nos partidos, sob a responsabilidade, o mando e a decisão de cada partido, tanto do fundo eleitoral como do fundo partidário e, claro, os recursos próprios também. Mas o candidato a presidente da República, ele será do PT, do PSB ou do PV, ou será da federação? Claro, todos os candidatos de vereador à presidência da República será candidato da federação, assim como os parlamentares. Então, é a federação, como eu disse, ela funciona como se fosse um único partido para fins eleitoral. Então, aí não há dúvida. É o candidato à presidência ou à vice-presidência, ou governador, ou parlamentar que seja, da federação. Não é do partido. Claro que tem um aspecto importante que é bom esclarecer. O partido usará o seu número, o seu nome e o seu tempo de televisão dentro da federação. Não entendi. Sim, o partido vai... Você vai disputar, digamos, 5 partidos. Você disputa pelo PSB, ele disputa pelo PT, ela disputa pelo PCdoB. O partido manterá o número do deputado Jaurim e o da Ana Paula, e você, Leonélio, o seu. O número que você tinha que disputou no passado, você pode usar, não vai usar o número. Não existe um número da federação, existe o número de cada partido que compõe a federação para você fazer a disputa. Então, agora, se o candidato da federação à presidência é Lula, é 13. Se é do PSB, é 40. Se é do PCdoB, é 65. Entendeu agora? Entendi. Em relação a essa conversa da escolha dos candidatos, já que está todo mundo na federação, como é que fica essa questão de quem vai ser candidato, quem vai ceder lugar? Porque a gente ouve, inclusive, já tem vários rumores, por exemplo, o governo de São Paulo, enfim. Tem essa questão dos mesmos partidos estarem disputando os mesmos cargos. Na federação, como é que vai ficar? Como é que está essa discussão hoje? Quando se trata de cidades importantes, assim, ou estados como São Paulo, ou a própria presidência da República, quem entrar na federação já entrará com isso decidido. Ninguém vai entrar na federação sem saber as decisões essenciais, né? Porque isso será pactuado. Assim como, por exemplo, para a escolha de um simples candidato a vereador, a prefeito, também terá que ser pactuado. Aí as normas. Aí terão normas que também terão que ser pactuadas, porque isso nem está na lei, nem está na resolução do TSE e nem estará. Estará na pactuação que for feita neste documento, neste estatuto que é chamado de funcionamento da federação, que incluirá, inclusive, que não está ainda discutido, mas que incluirá as regras que disciplinarão a escolha de candidatos. Porque, claro que haverá conflitos, e a um dado momento haverá que ter votação, haverá que decidir por maioria, e aí tudo isso será feito pela forma da pactuação política e escrita, né, obviamente. Agora tem mais uma questão aí que é o Senado. As federações duram no mínimo 4 anos, mas o mandato de senador dura 8 anos. Então, teoricamente, pode ter os senadores eleitos nos primeiros 4 anos trabalhando pela federação e depois isso se desfazer? Como é que
pode funcionar. Exatamente isso. Se um senador é eleito ele é eleito por um partido que está na federação. Durante os 4 anos, ele estará na federação. Encerrou a federação, ele passa a exercer seu mandato normalmente, como sempre fez, como é hoje exatamente. Não há nenhum problema quanto a isso. A constituição da federação, o presidente já disse que depende dessa pactuação anterior. É preciso haver uma pactuação política, eleitoral, etc., anterior, para poder a federação se constituir. Não será impossível constituir essa federação antes disso, pelo menos nesses aspectos nacionais. Fora os aspectos municipais, que aí virão outra discussão enorme, né? Mas a discussão inicial da federação se refere a essa questão. Você acha, presidente, que o PT está preparado politicamente, ideologicamente, até talvez psicologicamente, para um sistema como esse, em que é vantagem para o PT a constituição dessa federação? Porque afinal será um grande partido que terá possivelmente a liderança do PT como presidente da República, etc. Mas isso vai exigir sempre muita negociação, né? O PT tem revelado essa capacidade de estar pronto para essa negociação. Nós estamos prontos para esse processo de negociação, porque será um processo permanente de negociação. A esquerda está preparada para um passo tão importante? Eu tenho que ser sincero e dizer que nem o PT e nem nenhum de nós, PSB, PCdoB, PV ou qualquer outro, está preparado para essa federação ainda. Poderá até se preparar se der tempo, porque o tempo também é muito curto, porque em março, no final, tem que estar tudo pronto, e em janeiro as decisões para estar tudo pronto têm que estar adotadas. E são decisões muito graves, muito complexas, que têm implicações na vida de milhares de pessoas, eu diria até que na vida da própria sociedade, né, obviamente. Então não há... Por um lado, o PT também é um partido que todos nós conhecemos, essa sua vocação que chama de hegemonista, eu chamo de exclusivista, que eu não sei se isso não será um fator ainda mais problemático para ser discutido. Nós só saberemos se estaremos preparados ou não na hora que nós fizermos as discussões sobre essas matérias que terão que ser pactuadas, sobre como funcionará a federação, como escolherá candidatos, quem serão os candidatos, aí nós saberemos se estaremos preparados ou não e se o PT também estará preparado. Até esse momento não posso... O que eu posso dizer é que ainda não estamos, isso eu tenho certeza. Se estaremos, só o tempo dirá. Presidente, me diga uma coisa. Parece que um dos fenômenos mundiais que a esquerda vive foi ela ter chegado ao governo, não ao poder necessariamente, mas aos governos, né? E não ter conseguido realizar as transformações necessárias. Será isso que causa essa dificuldade do próprio, como já constatamos aqui com o nosso contato com o Partido Socialista Espanhol, o Partido Português, perdeu o contato com a juventude, por exemplo? Veja, eu vou lhe responder isso, mas antes eu gostaria só de lembrar... Que a esquerda terá uma nova oportunidade de se unir com essa federação. Claro. Ou ela transforma, começa a transformar o Brasil, né? Ou perde o sentido de existir, inclusive, né? Mas antes de lhe responder isso, eu só gostaria de lembrar, assim como eu faço com a democracia, que eu lembro sempre as coisas positivas primeiro e depois vou chegar nessa questão que você falou. O que existe de desenvolvimento social no planeta é fruto da esquerda e das forças populares. Na Europa existe um estado de bem-estar social que está sendo desfeito, mas o que existiu lá foi fruto da possibilidade da criação dos partidos socialistas, dos partidos comunistas, que exerceram um grande protagonismo e ainda exerce hoje, menos, mas exerce, né? Então, e da mobilização popular dos trabalhadores. Nada do que foi bem-estar social veio das mãos dos conservadores, veio da mão da burguesia. Ela foi obrigada a fazer as concessões. E a luta política exige de cada um de nós, que é de esquerda, que tenha coragem e que organize a população e que enfrente aqueles que resistem ao desenvolvimento social
das pessoas, não é? Ao preconceito e tantas coisas que está reaparecendo, lamentavelmente, no Brasil e no mundo. Então, dito isso, eu acho que a sua pergunta, Leonel, ela é muito procedente, porque, na verdade, a esquerda, hoje, quando chega no poder, ela não tem enfrentado essas questões. Mesmo os partidos socialistas europeus, como o português, o espanhol, que são partidos que já mudaram muitíssimo as suas sociedades, elas chegaram num certo limite que é preciso repensar de como a gente pode avançar para além daquilo que já foi conquistado. Né? E eu acho que esse limite fez com que o Partido Socialista Brasileiro na França ficasse numa das últimas posições e não chegasse sequer ao segundo turno, que não acontecia há décadas. Suécia não também, o Partido Socialista recuou. A Suécia e outros mais, entendeu? Porque esses limites da social-democracia, em alguns lugares, nem é o caso do Brasil ainda, de tão atraso que nós temos. Em alguns lugares, como na Europa, nos países europeus, eles chegam a um limite que exige dos partidos um repensar da sua atuação, no sentido de ter algum avanço, porque senão começa a se confundir com partidos mais atrasados, né? Então, isso, reconhecendo todo o papel que eles exerceram e que ainda exercem, e até governam, e governam bem, mas ainda há uma exigência, tanto na forma de fazer política, como no seu conteúdo também, na implantação das novas políticas sociais e econômicas, né? No caso do Brasil, ainda é muito mais grave, porque nem sequer a social-democracia chegou. Nós não fizemos as reformas elementares que foram feitas na Europa há décadas, né? Então, temos essas diferenças sociais abissais, inaceitáveis, que nós precisamos implementar as políticas para diminuí-las e organizar a sociedade para que possa avançar. Não se faz isso apenas por a vontade de um governante. E Lula pode até ter, no período dele, pensado ou pretendido isso, se é que pretendeu, mas é preciso ter força política, é preciso ter respaldo, é preciso ter a população, é preciso não ter apenas uma maioria eventual no parlamento, é preciso, para além de uma maioria, ter a população consciente da necessidade de mudar, e mudar profundamente, e mudar estruturalmente. E ou nós da esquerda assumimos isso como um discurso, mas também como uma prática, ou nós vamos perdendo o sentido da própria existência, porque nós só existimos por essa razão. Não existimos para ser conivente com as estruturas de injustiça, de preconceito, de desigualdade social. Existimos para destruí-las. Destruí-las aqui e construir novas. E construir para promover a paz social, para promover o desenvolvimento, para promover as oportunidades que as pessoas necessitam de ter, não é? E por serem simples e humildes, muitas vezes não conseguem, ou nós representamos esses interesses, ou nós não faz sentido a nossa existência. E como nós queremos dar sentido à nossa existência e à nossa luta, que é histórica e que já produziu tantos bens a tantos milhões de pessoas no mundo inteiro, nós devemos retomá-las. E retomá-las com a decisão e a coragem histórica, mas também com a paciência histórica de saber que isso é um processo. E que isso é um processo que exige muita dedicação, muita compreensão, mas não pode ser um processo que ande tão devagar que pareça covardia. E nem tão rápido que atropele as coisas ou que atropele a própria democracia, porque, no nosso caso do PSB, só admitimos tudo isso dentro de um processo democrático que se aprofunde e de uma compreensão de democracia como um processo de mudança sem fim. Quanto mais você muda, mais ela precisa de mudança. E assim vai se aprofundando. É isso que nós entendemos. Eu, pessoalmente, não sei se todos, mas é o que eu penso. Muito obrigado a vocês. Obrigado.